Somos Access, evoluindo a maneira como o mundo gerencia informação, prestando os melhores serviços. Sejam bem-vindos ao podcast Somos Access. Eu sou a Juliana Quinto e hoje nós vamos falar sobre se a sua empresa está preparada para a jornada de gerenciamento de documentos e informações. Nessa edição, nós teremos alguns convidados que são super experts da Access, né? O Carlos Novo, que é o gerente comercial do Brasil, Carlos Nascimento, gerente de contas, Laércio Rosa, gerente de pré-vendas, e José Ricardo Matos, gerente de operação no Rio de Janeiro. É um grande prazer contar com vocês aqui hoje, sejam bem-vindos. Do Ju. Bem-vindos aí, contem um pouquinho da trajetória de vocês aqui na Access, se apresentem, fiquem à vontade. Agora, o podcast da Access também é de vocês aqui. Legal, Ju. Vamos lá, Zé. Bom, vamos lá. Obrigado, pessoal, pela oportunidade de estar participando. Eu, José Ricardo, já trabalho no segmento de gestão documental há quase 25 anos. E comecei aqui na Access há 4 anos atrás, tá? Na área de projetos. E aí fiz uma carreira aí em 4 anos com projetos, supervisão, coordenação. E hoje eu sou o gerente da unidade do Rio de Janeiro, a unidade mais simpática do país. Legal. Eu sou o Laércio, trabalho também já no segmento de gestão documental há 23 anos, tá? Estou na Access há 7 anos, comecei como gerente de contas, depois fui gerente de projetos e agora estou como gerente de pré-vendas, aqui auxiliando o time comercial nas vendas. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Carlos Novo, atuo na Access há 4 anos e dentro do segmento de Records Management há mais de 20 anos. É um prazer estar falando com vocês aqui hoje, trazendo algumas novidades e também colocando para vocês a importância dessa linha de negócios que a Access atua, que é a gestão documental. Olá, pessoal. Eu sou o Carlos Nascimento, Cadu. Estou na área de gestão documental aí há mais de 8 anos, né? Hoje na Access e estou completando 6 meses aí de casa nova, trabalhando com fluxo de gestão documental como gerente de contas aqui na Access, com o desafio aí de trazer novos negócios para o Brasil, né? E atuo na área de comercial há mais de 15 anos, né? Desenvolvendo novos clientes e trazendo aí uma jornada especial para os clientes. E vou fazer parte aí desse podcast aqui, falando um pouco da abrangência de serviços aqui da Access. É um prazer, pessoal. Show, obrigada, gente. Bom, hoje a gente está contando aí com um time de peso no nosso podcast, né? E para começar a nossa entrevista, eu queria começar perguntando para o Laércio, para a gente desmistificar um pouco o que é a guarda de documentos e por que é um serviço tão importante para as empresas. Conta aí um pouquinho para a gente, Laércio. Pois é, Ju, eu estava aqui vendo a parte de gestão documental, né? Nosso segmento ele vem se transformando no decorrer do tempo e, na verdade, eu acho que gestão documental já está fazendo, assim, pouco sentido. A gente já pode falar mais de uma gestão da informação. Por quê? A gestão documental a gente entende quando a gente está falando de documento físico, né? Até um tempo atrás a gente tinha um volume muito grande. As empresas geravam os documentos físicos e precisavam de um local seguro para a guarda, por exemplo. Hoje, quando a gente fala de gestão da informação, nós estamos falando do documento físico, do documento que nasce na ato digital ou eletrônico, através de plataformas, através de sistema legado dos nossos clientes. Então, esses documentos já nascem de uma forma digital e também precisam ser gerenciados. Então, assim, a Access ela atua de forma bem abrangente nesse sentido. Então, se o documento é físico, a gente vai fazer a guarda, temos toda a infraestrutura para essa guarda, né, seguindo os padrões da ABNT. Se o documento é na digital, também precisa ser guardado e também precisa ser gerenciado. Então, aqui a gente tem 2 data centers, né? A Access, um em São Paulo, outro na Lapa, que são redundantes, né? Para sempre dar continuidade no trabalho. E esse nosso serviço é muito procurado porque as empresas precisam ter acesso às informações de uma forma rápida. De repente, para uma tomada de decisão ou para o atendimento de um órgão, né?
federal, municipal ou estadual, então você precisa acessar a sua informação. Então, assim, hoje estruturar toda essa parte de guarda para fácil acesso, pensando em segurança física dessa informação, ou a segurança digital, através de data center, que tem toda a segurança, informação trafegando de forma criptografada e etc., é muito importante. Então, as empresas hoje buscam o nosso serviço para auxiliar aí as suas atividades do dia a dia relacionadas à gestão da informação, seja ela física ou digital. Então, acredito que gestão da informação é o que a gente está tendo daqui para frente, abrangendo gestão física, gestão digital, BPO, entre outras outras ações aí dentro desse segmento. É um cumprimento aí inicial para a gente iniciar a discussão. Isso aí, show. Acho que é super importante o pessoal de casa que nos ouve entender justamente isso que você está falando, né, Laércio? Porque é um tema que muitas pessoas acabam não entendendo, né, que a gente não faz apenas a guarda de documento físico, né? Então, isso é super importante. Daí, até dando prosseguimento a essa pergunta que a gente te fez, queria passar a bola para o Cadu e perguntar para ele, Cadu, conta um pouquinho para a gente qual a abrangência do serviço de guarda de documentos e gestão da informação. O que inclui isso que a gente faz aqui na Axis? Legal, Ju. Vamos falar assim. É bem bacana esse conceito que o Laércio colocou aqui, da abrangência do que a Axis pode oferecer para os clientes, né? Ou para você que está ouvindo esse podcast aqui, né? Porque a maioria das empresas hoje, quando a gente traz uma analogia para a gestão documental, a pessoa sempre vai pensar nos documentos que estão ali e que hoje fazem um peso para a companhia. E, na verdade, não é isso, né? Hoje, a jornada que a Axis quer trazer à sua empresa, você que está nos vendo agora, é justamente por um conceito diferenciado, né? E esse é um conceito que eu gosto de dizer aqui para os nossos companheiros, para o pessoal do time, que é um conceito de pirâmide, né? Onde na base dessa pirâmide eu tenho a guarda simples, né? Que é a guarda propriamente dita aí do documento, né? O gerenciamento dessa informação também, né? Que propriamente dito aí como TTD, né? Que a gente consegue dar um tratamento para aquele documento, indexando, dando um caminho para aquele documento. Até como o próprio Laércio falou, né? De repente você precisa ter aquela informação de bate-pronto rápido e como que você vai procurar essa documentação, né? Então a Axis ela faz essa desmitificação desse processo e traz você ali para um conceito de full service, né? Onde a Axis ela inicia ali com o cadastro do seu documento até a parte de BPO, workflow ali, igual o próprio Laércio falou, né? Então, o que é essa pirâmide? Então, eu chego aqui com a guarda simples documental, depois eu tenho nessa pirâmide uma segunda fase, propriamente dita, a parte de indexação desses documentos, né? Onde a gente vai organizar e dar um caminho para aquele documento. Depois que eu identifiquei, que eu sei o que eu tenho aquele documento, a gente pode partir para uma parte de digitalização daquele documento ou uma destruição segura, aonde a Axis ela está completamente amparada pelos órgãos, né? Regulamentados aí para fazer a destruição segura do seu documento. E depois, dentro de um processo muito bacana, aonde a gente entra com análise comercial, com o time do Laércio, entender quais são os próximos passos da sua companhia, né? Então, de repente, um workflow, um BPO, né? Uma parametrização digital para a sua companhia, fazer aquela transformação digital que tanto falamos hoje no mercado. E essa é a jornada que a Axis ela quer trazer para você, né? Não só um serviço de prateleira, mas um serviço customizado, né? Que eu faça o full service para você. Então, entendo a sua necessidade, aplico aquilo no seu dia a dia e depois eu te dou uma resolução daquilo que vai te trazer um resultado positivo no seu dia a dia. Basicamente isso, Ju. É isso aí. Legal, Cadu. É super legal isso, porque a gente consegue tratar o documento desde da sua criação, né? Então, a gente consegue pegar a informação
que a empresa gera e tratar ela de começo ao fim, como você falou, né? Desde a criação do documento, seja físico ou digital, até a destruição, né? Então, é muito bacana, porque nem todo mundo sabe esse começo ao fim do que a gente está fazendo aqui dentro, né? Que pode envolver também BPO, até mesmo a utilização de algumas tecnologias que nós temos na Axis, né? A utilização da assinatura digital também, até mesmo dentro do BPO também, digitalização, né? Então, falando um pouquinho de destruição, né, que o Cadu comentou, ele falou da tabela TTD, né, que é uma tabela de temporalidade documental, onde você consegue, a partir ali de uma matriz, né, de inspiração legal de cada tipo documental, nosso sistema permite você imputar isso no registro, ou seja, na hora que você indexa essa informação no nosso sistema, para que nossos clientes possam acompanhar o prazo legal de cada documento, puxar relatórios e solicitar a destruição desse documento físico, se caso seja necessário, tá? Isso é bem legal também, esse acompanhamento, tá? E órgãos federais, aí, o órgão federal, o municipal, o estadual, nos dá essas informações em relação a cada documento, qual é o prazo legal, né, de guarda. Isso também é bem bacana. E é legal também, Lércio, assim, a gente falou aqui de pontos aqui que trazem um resultado on time ali, direto ali para o cliente, né? Mas o mais legal de tudo isso, pessoal, é que quando você consegue ter clareza nas suas informações, você consegue trazer um resultado financeiro positivo para a empresa também, né? Então, em tudo que eu tenho clareza nas informações, eu consigo ter uma rápida resposta, né? Então, dentro desse estudo de viés aqui, quando você tem uma resposta mais rápida de tudo aquilo que você consegue desenvolver, isso é transformado em resultados financeiros também, né? Que acho que é um dos pontos mais importantes quando a gente fala dessa transformação, desse conceito de você ter os seus documentos todos gerenciados e alinhados dentro de uma companhia que vai te ajudar ali no seu dia a dia, né? Com certeza. Seguindo com o que você está falando, Cadu, vou perguntar aí para o Carlão quais são os principais fatores motivadores para uma empresa optar por contratar o nosso serviço. Não, bacana, Juliana. São vários fatores que eu acho que a gente poderia elencar aqui para uma empresa fazer a contratação de serviços na parte de gestão da informação, mas eu gostaria de citar alguns deles, que eu acho que são aqueles que são mais mensuráveis para uma empresa naquilo que ela pretende em relação à armazenagem dos dados, de todo tipo de informação que ela queira estar terceirizando. Um dos mais importantes, em minha opinião, é você ter o quê? Disponibilidade da sua informação. Esse é um ponto principal para a sua tomada de decisão, de forma rápida, segura e com eficiência. A partir do momento que você consegue ter seus registros mapeados, você ter seus registros armazenados de forma adequada, você colocando eles de uma forma que eles fiquem totalmente segmentados e você consiga extrair as informações que você necessita de forma rápida, a sua tomada de decisão ela é muito mais assertiva. Então, nesse caso, dentro da guarda de documentos, a Axis possibilita esse tipo de solução, aonde o cliente consegue ter esse gerenciamento das suas informações nas suas mãos. Nós temos sistemas hoje robustos que permitem toda uma rastreabilidade dos documentos armazenados, onde você consegue ter, a poucos cliques, na sua mão, qualquer documento que você necessite para você estar tomando a sua decisão. Isso também é muito importante, por quê? Porque as empresas hoje em dia, a partir do momento que ela internaliza essa parte de guarda documental, acaba fugindo muito do core business dela. Então, o que ocorre? Você acaba despendendo um valor monetário muito alto para você poder manter uma estrutura. Você, por muitas vezes, não tem um pessoal que tenha uma especialização em cima desse tipo de trabalho, gerando altos custos. Você não consegue manter uma rastreabilidade, até por ausência de sistemas específicos para sua gestão da informação. E também um fator muito importante, que também afeta bastante, que é o fator de segurança. Os galpões da Axis são galpões que possuem padrões internacionais de segurança. Nós dispomos de toda uma gama de prevenção de incêndio de primeiro mundo.
Então, são soluções que são desenhadas de fora do Brasil para dentro, trazendo todo um know-how de segurança e expertise da companhia de muitos anos. E isso traz para nossos clientes uma tranquilidade em relação a onde estão armazenadas suas informações. Quer seja pela disponibilidade, quer seja pela confidencialidade de todo o processo e, principalmente, também pela integridade das informações a qual nós fazemos toda essa parte de gerenciamento. Dentro desse conceito de segurança, é muito válido também colocar os altos custos que existem para você realmente ter esse ambiente normatizado, ele em conformidade com tudo aquilo que é necessário para você manter íntegra a tua informação, que por muitas vezes você montar uma simples estanteria dentro de casa, passa-se uma impressão que aquilo ali é o suficiente. Não, tem muita coisa mais envolvida. Então, dentro desse contexto hoje de alta disponibilidade de informação, tomada de decisão rápida, tivemos recentemente esse evento de pandemia, aonde cada vez mais se tornou rápido a necessidade de ter um documento na mão, a descentralização das pessoas devido a estarem fora da companhia. Então, a Axis, nesse ponto, ela consegue estar ajudando muito as empresas nesse sentido, disponibilizando essa informação de forma descentralizada, com alta segurança, com toda a rastreabilidade do processo, e aonde que eu vejo para a companhia uma excelente forma dela poder ter, primeiramente, redução de custos com essa linha de negócios, e também ela ter uma rapidez na sua tomada de decisão. E propriamente também, Carlão, falando aqui da questão de cybersecurity, né? Hoje, não, como você falou aí da questão de segurança, né? Hoje a Axis, ela tem completa segurança virtual, né? O cybersecurity, né? Ou seja, Sim, a gente não abre mão da segurança. E hoje, uma das tomadas das decisões das empresas aqui para nos contratar é justamente com relação ao cybersecurity, né? Então, hoje a gente viu várias empresas aí do mercado aí varejista, aí entre outros, né? Que sofreram muito com ataques cibernéticos, né? E hoje a Axis tem toda essa questão de segurança, tem toda a prática de segurança aí controlada pelos nossos pelo nosso pessoal de tecnologia da informação aí, né? Sim, sem dúvida, Cadu, isso é importante e também todo esse know-how de segurança que a companhia traz de fora para o Brasil e também o que a gente consegue também estar exportando de expertise que temos do mercado brasileiro, que também é algo que tem que ser valorizado, eu acho que é muito importante aí em todo o processo de gestão, que é a palavra que eu diria para você que é primordial no dia de hoje, que é a segurança das suas informações. Quer seja elas dentro de casa, quer seja elas terceirizadas, mas que tenha segurança em todo o processo. E principalmente nessa transmissão da informação, né? A gente consegue, através de criptografia, como você acabou de colocar, ter um controle muito mais robusto em todo o tráfego dessa informação quando necessário, quando o nosso cliente necessita. Isso aí. Uma outra coisa que eu queria também perguntar, aproveitando para perguntar aí para o Zé Ricardo, quais são os desafios para administrar essa informação? E, inclusive, uma informação em grande quantidade de dados, né? Então, eu queria, Zé, conta aí um pouquinho para a gente. Vamos lá, pessoal, beleza. Os desafios eles são grandes, tá? Não é tão simples assim tomar uma decisão e vamos gerenciar documentos, tá? O principal que eu considero deles é você fazer uma mudança na sua cultura. Sem isso, você não vai conseguir ir para frente. Você vai fazer um trabalho estanque, você vai fazer um trabalho pontual, mas não na corporação. O que você precisa? Que a gestão documental ela precisa estar enraizada dentro da cultura da empresa, como um fator determinante para que ela tenha sucesso no crescimento corporativo. A verdade é, as empresas hoje em dia só dão valor, né, à informação quando elas não localizam a informação. Aí que elas vão dar o valor. Então, ela precisa mudar essa cultura. Ou seja, ela precisa já tratar essa documentação, essa informação na companhia como inteiro. Como é que ela faz isso, tá? E é outro desafio muito grande. É uma mudança na política de gestão documental, tá?
o que a gente está falando isso? Essa política de gestão documental ela precisa vir também através da corporação inteira. Não adianta fazer uma coisa setorial, do tipo seguinte, cada um que faça a gestão do seu documento, né, da forma que ele ache melhor. Isso não é produtivo e nem você não vai conseguir ter sucesso em relação a isso. Tá? Então, a empresa inteira tem que ter uma política sólida de gestão documental para que faça sentido tudo isso, para que faça efeito. Outro ponto importantíssimo, tá? Precisa ter um dono desse negócio. As empresas precisam determinar quem é que vai fazer esse tipo ou qual setor ficará responsável por isso. Porque se você não colocar isso, vai ficar de novo setorizado. Cada um faz da forma como achar melhor. Tá? E como não se dá muito valor a isso, acaba cada um fazendo a sua parte. Mas é preciso que tenha um dono desse negócio trabalhando junto com toda a empresa para direcionar o que precisa ser feito, né, e qual é a forma que precisa ser feito. Mais um ponto importantíssimo. Assim, quando você fala de metodologia, tá, e ferramentas, uma coisa não funciona sem a outra, mas tem uma coisa principal que você precisa ter, é uma organização estratégica. Por quê? Não adianta você pegar a documentação física e tratar da forma como você achar melhor, ter os melhores softwares, isso também não vai adiantar, se você não tiver uma organização estratégica. Então, como você organiza tudo isso? Nota que uma coisa vem ligada à outra, tá? Você muda a cultura, você implanta uma política de gestão documental, você coloca um dono para esse negócio, você começa a organizar a coisa. Aí você entra com metodologia, organização, estratégia, ferramentas, aí sim você entra com software e tudo mais, aí tudo vai dar certo. Uma coisa não funciona sem a outra. Por que a gente fala de tudo isso? Quando a gente começa a trabalhar essa parte de documentação, entender um pouco mais todo esse mundo, você vai encontrar sistemas de gerenciamento atuais, sistemas de gerenciamento do Big Data, banco de dados, Data Lake, Warehouse, tem um monte de coisa bacana no mercado aí, e que se você não tiver o dono do negócio por dentro de tudo isso, também você não vai conseguir andar. Tá? Aí quando você fala de tecnologia, você vai encontrar RPA, OCR, ICR, assinatura digital. É um mundo de informações. Por que eu estou dizendo tudo isso? As empresas, às vezes, acham que isso é simples de fazer quando não é. E por que ela vai precisar desenvolver tudo isso? Ela não precisa desenvolver tudo isso, até porque não é o core business dela. O que ela precisa fazer? Ela precisa ter um parceiro que faça, que já tem isso pronto, que vai assim fornecer isso já tudo de uma maneira já pronta para que eles possam aplicar isso dentro das empresas, entendendo, logicamente, cada necessidade de cada um para saber o que aplicar, né? E isso a Axis tem como fornecer já de cara para o cliente, que é tudo isso já de uma forma já organizada, certinha, trazendo todos os serviços prontos, que você não precisa sofrer com isso. Isso já está pronto, é o que nós fazemos no mercado. A nossa empresa só trabalha com isso. Então, acho que são pontos bem importantes, né? O principal deles é você ter um parceiro especializado, tá? Tem muitas empresas no mercado fazendo esse tipo de trabalho, mas não são todas que têm a tecnologia, que tem todo o conhecimento para que trate a sua documentação de ponta a ponta, que tenha um conceito de SM, né, que você consiga confiar e falar assim, olha, hoje o meu documento ele está, a minha informação está muito bem gerenciada, está muito bem armazenada de uma forma que eu não preciso se preocupar, entendeu? Então, tudo isso é importantíssimo. Se você não fizer todo esse conceito, fazer valer a pena, entender tudo isso, tá? Você não precisa executar tudo isso, mas o cliente precisa entender tudo isso para que dentro da corporação ele tenha toda a organização para que faça a coisa fazer sentido e uma boa parceria como a Axis, por exemplo, para fazer tudo isso acontecer. Bem legal, Zé. Eu acho que isso que você falou é super importante, porque é justamente a empresa olhar para dentro de si e entender o grau de maturidade que ela se encontra na jornada da gestão da informação. Tem um ponto importante com tudo isso, tá? As empresas, às vezes, não fazem essa análise completa ou quando o fazem, acham os valores, às vezes, altos para poder fazer um tipo de investimento. Quando, no fundo, elas pagam milhões, milhares de reais e de dólares por não localizar uma informação, por não ter isso dentro da companhia, certo? Elas pagam o que for em multas e processos de N tipos que você possa imaginar.
né? E às vezes pode investir muito menos do que isso em gestão documental. Tem empresas que não têm a menor noção de quanto é que isso custa, mas pagam valor absurdos e não pagam valores menores para que façam um trabalho antecipado em cima disso, mexer na organização, na cultura, e ela tenha ganhos significativos de menos despesas, vamos dizer assim. Acaba saindo mais caro, certeza. né? Não investir na gestão da informação, né? E só trabalhar paliativa quando necessário para atender um órgão, né? Público ou um processo trabalhista, e eu não localizo um documento onde eu tenho certeza que eu paguei, que eu recolhi determinado imposto, porém não localizo. Então, nesse momento, muitas vezes, o que você vai pagar ali de uma determinada multa é muito maior que todo investimento inicial para terceirizar, mapear, codificar seus documentos, guardar com segurança, ter um sistema, um portal para gerenciar todas as informações. Então, é mais ou menos isso que o Zé está falando. Realmente, o investimento inicial sairia bem mais barato que trabalhar de forma paliativa num eventual atendimento, seja ele, como eu disse, um órgão público, uma ação trabalhista, um documento que você precisa apresentar, ou uma tomada de decisão mesmo, e eu preciso acessar determinada informação e não tenho em mãos, né? E hoje eu tenho visto aqui na ponta, né, que eu estou diretamente no atendimento do cliente e tudo mais, eu tenho percebido que, além dos prejuízos financeiros, você tem o prejuízo do profissional. Tá acontecendo um estresse muito grande hoje em dia de empresas que não se prepararam. A gente depois vai falar mais um pouquinho sobre isso, com gestão documental, e hoje a coisa mudou, tem muitos profissionais de home office e tudo mais, e o estresse emocional hoje em dia ele está muito maior do que antigamente, né? As informações precisam estar muito mais rápidas na mão de cada um. Isso às vezes não acontece porque não teve uma política de gestão implantada corretamente, e hoje você tem mais esse agravante aí, que são profissionais aí cada vez mais precisando de informação rápida e não as têm. Com certeza. A eficiência que ganha a empresa quando utiliza o nosso serviço é enorme, né? A eficiência, agilidade, enfim, a facilidade de localizar a informação é bem mais prática, né? Mas, propriamente dito, Ju, não é nem um custo, né? É o custo-benefício, né? Então, até mesmo falando aqui um pouco do processo comercial, dentro de alguns projetos que a gente efetivou nos últimos meses aí, né? A gente fez esse estudo de viabilidade de custo-benefício para o cliente, né? O time do Laércio aqui junto com o nosso time comercial, a gente consegue fazer para você que é o dono de uma empresa ou um gestor de uma empresa, um estudo de viabilidade de custo. O que significa isso, Cadu? Olha, a gente vai pegar lá e vai analisar o seu processo, ver quanto que você vai ter de investimento, e se você tiver a proatividade de nos abrir quanto que você gasta hoje com processos trabalhistas que você não conseguiu entregar a documentação porque você não achou, a gente consegue fazer essa análise de custo-benefício. Então, exemplo, né? Peguei a empresa X, o cara gastou lá para fazer uma implantação, valor Y, só que dentro de uma gestão com a Axis, mas 2 processos trabalhistas que ele deixou de perder, já pagou o benefício da ferramenta ou da gestão documental dele com a Axis para 3, 4 anos. Então, esse é o ponto, né? Eu preciso estar preparado com a minha empresa e com todo o boarding, né? Que foi o que o José falou, né? Para trabalhar essa mudança de cultura interna, né? Então, eu preciso mudar primeiro a cultura interna da minha companhia para trazer um benefício bacana, né? De ter aquela documentação on time ali para os departamentos. Uma pergunta que eu queria aproveitar para fazer para todos é se vocês acreditam que ainda existem paradigmas quanto à contratação do nosso serviço. Contem aí um pouco para a gente. Olha, Ju, a gente já tem um bom tempo de mercado aqui, né? Eu ainda peguei lá no começo, quando o nosso segmento começou a crescer no Brasil, as empresas ainda falando, não posso mandar meu documento para fora, vai que bate aqui uma fiscalização e o documento não está aqui. Então, esse era um paradigma
forte lá no passado, né? E ainda continua, algumas empresas ainda têm isso aí enraizado, né? Por isso a gente está falando tanto de paradigmas, né? E a Atos também tem uma atuação pelo interior de São Paulo, interior do Rio de Janeiro. E essas empresas do interior geralmente têm espaço físico, né? Então eles entram também em um outro paradigma de falar: não, mas eu tenho espaço físico para guardar esse documento aqui. Mas o que acontece quando você guarda o documento dentro de casa? Às vezes é um espaço único para todos os departamentos, ou seja, aí você perde a parte de segurança. Então, contabilidade acessa os documentos, a sala onde tem documentos do RH, o RH acessa onde tem documentos financeiros. Não tem uma guarda com a mesma segurança que o Carlão comentou aqui, né, seguindo normas da ABNT, monitoramento, né, controle de umidade, temperatura e assim por diante, dependendo do tipo documental. Então, assim, um paradigma dá para fazer em casa? Talvez sim, mas pensando realmente em gestão, segurança, a terceirização é o caminho, né? Então, ainda tem bastante paradigmas aí a ser quebrados, né? Lárcio, Desculpa. pegando seu gancho aí, um ponto também que é muito importante é a rastreabilidade documental. É imprescindível, porque o que acontece? A partir do momento que você tem in-house a sua gestão documental, você acaba não tendo, muitas vezes, um controle muito rígido de quem pegou determinado documento de uma caixa. Então, você tem lá seu setor de guarda documental dentro da empresa, até devido ao espaço físico que você consegue ter em determinadas regiões, porém, a gestão dessa informação ela é feita de modo ineficiente, porque a partir do momento que uma pessoa pega o documento, não fica registrado em local algum que esse documento saiu daquela caixa, se essa pessoa sofre um desligamento da própria empresa ou age de má fé, destrói esse documento, você não tem controle algum de quem pegou determinada documentação e que dia que foi e o que ocorreu com esse documento. Esse documento sequer retorna para a caixa e esse documento pode ser futuramente alvo de uma ação trabalhista, de uma fiscalização, onde você deve apresentar esse documento em poucas horas, em poucos dias, e você não dispõe do mesmo para poder estar apresentando. E, consecutivamente, aquilo que a gente falou agora há pouco aí, as multas que você acaba recebendo, né? Penalizações que você recebe, e aonde você vai ter um dispêndio muito maior do que você utilizar uma gestão documental de uma maneira eficaz, entendeu? Acho que é um ponto também que deve ser ressaltado aí. Em paralelo com o que o Carlos está falando, só para a gente fazer um adendo com o nosso portal, né, da Ax, que é o All Store. No All Store, a gente cria senhas, né, logins e senhas previamente para acessar o sistema. Então, cada usuário enxerga o seu departamento, ou seja, contabilidade não enxerga mais RH, RH não enxerga mais contabilidade, por exemplo. E também a gente tem os logs de acesso. Então, a cada solicitação documental fica registrado através do login de quem solicitou, dia, né, data, horário. Então, você consegue rastrear toda essa trilha documental, quem criou, quem acessou, quem visualizou, quem fez um download. Então, você consegue ter uma ideia geral do documento, do início ao fim. Então, isso é importante e complemento o que o Carlão falou. Realmente, essa é uma parte também de segurança importante que a gente tem que levar em consideração. E quando a gente fala de paradigma, né, Laércio, o Carlos Novo, é justamente isso que você falou, né, Laércio? Mas um dos paradigmas, né? Não fui eu que peguei, não fui eu que fui lá retirar esse documento, né? Não fui eu que guardei lá naquela estante. Então, quando você vem para a Access e você tem esse controle efetivo das suas documentações, o próprio sistema Wallstorm, ele vai te dar essa forma de gerenciar, né? Então, você sabe qual horário, quem foi a pessoa que solicitou e se aquele documento está com aquela pessoa ainda, porque ele não voltou ainda para a Access, né? Então, assim, uma coisa que a gente costuma falar aqui internamente, né? Uma coisa que a gente não negocia é segurança, né? Então, é isso, pessoal. Não se negocie a segurança da sua companhia, jamais. Cadu, o que você falou aí era o próximo ponto que interessante, cara, como é que o pensamento vem rápido. Eu recebi aqui, tá?
aliás, recebo diversas visitas de ou clientes ou possíveis clientes. Ele vem aqui nos visitar, tá? Eu fico, assim, abismado, a quantidade de clientes que vem aqui e falam assim, ó, eu estou procurando um novo fornecedor. E ele nunca visitou o atual fornecedor dele, ele não sabe nem onde é que fica. Isso é um paradigma que precisa ser quebrado urgentemente. Você está falando de segurança. Como é que você não vai conhecer onde é que estão guardados os seus documentos? Você precisa conhecer a empresa, você precisa ir lá, visitar, ver os processos que a empresa tem, auditar. É isso que você precisa. Adoro quando eu recebo auditor aqui, que eu recebo até consultorias grátis às vezes, né? Então, assim, vai lá, vai conhecer o teu fornecedor, um possível fornecedor. As empresas, muitas não fazem isso. Às vezes, empresas grandes não sabem nem onde os documentos estão armazenados, tá? E um outro paradigma é o seguinte, pessoal, desde o século passado que eu ouço assim, ó, papel vai acabar. Agora vem internet, olha quantos anos tem isso, hein? Olha, agora vem internet e o papel vai acabar. Gente, a nossa legislação, infelizmente, não nos permite isso. Melhorou? Melhorou. Mas o papel está longe de terminar, está muito longe. A prova disso é como, usando o termo anterior, venha nos visitar para você ver. A gente tem galpões lotados de caixas, centros de documentação lotados e não paramos. Recentemente, abriu uma nova unidade em Belo Horizonte. Aqui no Rio de Janeiro já está finalizando, vão abrir uma nova unidade para armazenagem. Infelizmente, para alguns que queriam que o papel acabasse, não vai acabar. Então, tire isso da sua cabeça, assim, eu não vou gerenciar documentos porque o papel tende a acabar. O papel não acaba, você fica sem fazer a sua política de gestão documental e vão cair tudo que nós conversamos aqui. Não vai achar documentação, vai pagar multas e é toda aquela bola de neve, quando no fundo você precisa fazer, não tem por onde, você não tem como escapar. Você tem que fazer a gestão. Só que você pode decidir fazer uma boa gestão ou fazer qualquer gestão e depois sofrer com as consequências. Sem dúvida. E outro paradigma também, Zé, que acabou aqui, como você falou, a gente vai conversando, a gente vai lembrando de situações do dia a dia, né? Dia a dia. O brasileiro, ele já está acondicionado em fazer algo sempre quando ele tem algum tipo de problema, né? E aí, quando você tem algum tipo de problema e você vai fazer algo urgente, é a oferta e a procura, né? Então, o que acontece? Você vai ter um custo muito maior daquele processo que algo que se você tivesse feito lá atrás, o custo seria menor. Então, se você nunca parou para pensar dessa forma, né? Eu deixo aqui uma pulguinha atrás da orelha de todo mundo aí. Comece a olhar para a sua gestão de dentro de casa, né? Então, a gente sempre fala, vamos pensar fora da caixa. Então, eu convido os senhores a fazer uma jornada diferente. Vamos pensar dentro da caixa. O que eu tenho dentro hoje da minha companhia que não está legal, que eu poderia mudar, né? E aí, quando você tiver essa resposta, me procura. Que a gente, com certeza, vai conseguir trazer uma solução com esse time que a gente está aqui. Legal? Show. Boa, acabou. A venda está na venda, né? Não tem jeito, né? Oi. Show. Bom, com isso a gente vai chegando na nossa última pergunta, que é qual a evolução da gestão da informação, né? Como que ela tem ocorrido e como que ela está nos dias atuais. Aí fica essa pergunta aí aberta para todos. Eu vou iniciar aqui, porque é o que eu tenho passado muito hoje aqui, tá? Nós conversamos sobre todo um fluxo, todo um processo sobre gestão documental. Hoje, pelas empresas não terem feito tudo isso que nós falamos aqui hoje, o que tem demais aqui, tá? A evolução foi pandemia e tudo mais, tudo que se fala, uma conversão dos postos de trabalho que antes eram fixos dentro de uma empresa e tudo mais para home office. E aí, como é que você faz agora para que aqueles documentos onde você não fez uma gestão adequada, enviar uma caixa para a casa de um colaborador? Fica, até por questão de segurança da informação, isso nem é possível. Então, o que nós estamos vendo hoje aqui é muitas pessoas, muitos clientes que tiveram a migração para o home office ter que trabalhar essa documentação que não foi trabalhada lá atrás. Então, hoje, a gente evoluiu também
e oferecemos esse serviço de pegar essa documentação que não foi trabalhada, mas aí, como o Cadu falou, a gente agora acaba trabalhando pontualmente para gerar essas informações, gerar imagens do que deveria ter sido gerado lá atrás e atender aos nossos clientes. A gente conseguiu também se adequar a isso, né? Mas tudo é em função de que não se foi trabalhado da forma como deveria pelas empresas no passado. O bom é que hoje a gente também está preparado também para atender. Pegando esse gancho aí, Zé, que acho que é extremamente importante, um outro ponto também de evolução, Juliana, que a gente enxerga hoje, é a parte digital, que muitas empresas no passado tinham, por muitas vezes, ali um pé um pouco atrás em estar digitalizando o acervo, hoje tornou-se aí praticamente uma questão crucial até para a sobrevivência da companhia, porque toda essa descentralização que houve dos postos de trabalho obrigou que o funcionário, estando ele em home office ou no escritório, hoje a sua grande maioria em home office, necessitasse da informação de forma rápida, como todo mundo precisa hoje em dia. E isso aí, de uma forma que o documento estava armazenado numa caixa, era impossível. Então, foi uma condição assim que a gente viu de evolução, as empresas tomarem a iniciativa de digitalizar o acervo, segregar esse acervo aí de uma forma que conseguissem ter a localização dos documentos, primeiramente. Segundo, a disponibilidade dele de qualquer ponto do país ou fora do país ou de onde quer que seja. E, em terceiro lugar, você ter também todo um controle daquilo que você tem armazenado. Então, você conseguiu, infelizmente, através de uma pandemia, mudando o mindset de algumas companhias que já estavam um pouco mais adiantadas nesse processo de gestão da informação. Meio que foi um pontapé inicial dado por um motivo que não era, daquele momento, a empresa esperava que queria acontecer. A pandemia veio para todo mundo teve que se readequar, como nós nos readequamos da porta para dentro na companhia, para alguns fatores, e as empresas que necessitam de informação de forma rápida, tiveram que realmente partir para essa linha, entendeu? Então, um ponto de evolução, é um ponto que, no meu modo de ver, não volta atrás, então ele vai seguir adiante. Desmistificou também algo que muitos pensavam no passado, há um alto custo para você fazer a digitalização do seu acervo, caiu meio que por terra isso, pela experiência que eu tenho de muitos anos no segmento. E, por outro lado, também trouxe para a companhia algo que talvez ela nem imaginaria que teria, que é uma rapidez e você ter acesso àquela informação de múltiplas mãos. Então, você tem, de repente, eu preciso de um documento para mim fazer uma consulta naquele documento, e o José também necessita fazer uma consulta naquele documento, e, simultaneamente, a gente consegue estar acessando, entendeu? Isso daí é coisa que era impossível antigamente, porque se eu pedir uma caixa, pedir um determinado documento que estava lá dentro, com toda a rastreabilidade, todo esse controle, ele teria que esperar voltar esse documento para ele poder ter um acesso. Depois dele, talvez o Laércio, o Cadu, você, quem quer que seja, entendeu? Então, isso daí também foi algo que o pessoal olhou e falou com bons olhos. A gente consegue ter acesso a essas informações de vários locais distintos, entendeu? E também garantindo toda a segurança, porque o documento dele está armazenado de forma altamente segura nos nossos galpões e disponibilizado apenas a imagem para poder fazer qualquer tipo de consulta. Mas complementando também um pouquinho o que o Carlão está falando, né? A evolução ela é contínua, né? Ela nunca para, né? O Carlão está falando um pouquinho aí sobre transformar um documento físico em um documento digital e como isso ajuda o dia a dia, né? Para consultar, para ter acesso. Mas uma outra evolução que acontece também muito rápida é o documento já ser nato digital, né? Sim. Ou eletrônico. Ele já nasce eletrônico. Ele, como eu disse no início, ele já nasce através de um sistema legado de uma empresa, né? Onde você vai lá e cria um contrato, consegue enviar através de alguma ferramenta para um terceiro assinar e devolver isso assinado e tendo já, né, a credibilidade ali daquela assinatura eletrônica naquele documento. E para você precisa guardar esse documento no local seguro. E aí que a gente entra também com a segurança virtual, data centers, né, com segurança para guarda, etc. Então, eu enxergo que a evolução do segmento, o papel não vai acabar tão cedo, eu não consigo prever,
Mas também digo, muitas empresas estão trabalhando nessa parte de documento nato, digital, Uma híbrida, né, documento Laércio? eletrónico, Uma forma muitas vezes híbrida, né, de híbrida. gestão. Então, assim, a evolução não é um modo, né, de ver nosso segmento é caminhar para esse lado, tá? Para documentos digitais, já nascidos digitais, vamos falar assim. E o importante também, Laércio, Carlos e José, falar também da evolução que a Axis trouxe para alguns de nossos clientes, né? No âmbito do quê? Para alguns clientes aí da área financeira, bancária, né? A gente teve que se preparar e evoluir também. Por quê? Quando eu falo do setor bancário, né? A gente tem que pensar também naquelas pessoas que têm uma acessibilidade ruim para essa transformação digital. Então, o que a Axis desenvolveu, né? Um ForPL ali para atender esse cliente, né? Então, em alguns casos, para alguns clientes, a gente desenvolveu uma célula de atendimento para pessoas que têm um acesso mais restrito ao fluxo ali de uma assinatura digital ou uma assinatura facial, para dar o treinamento para aquele usuário, para que ele consiga fazer a efetivação daquele contrato dele dentro de uma prestação de serviço de um empréstimo, né? Então, um empréstimo consignado para um aposentado. Então, imagina lá, né, os senhores aqui que estamos assistindo, que você tem lá uma pessoa com mais de 60 e poucos anos aí, que nunca utilizou um celular para fazer um reconhecimento facial, mas ele precisa de um fluxo ali de empréstimo, né? Então, hoje, dentro aqui da Axis, a gente tem uma célula que dá um treinamento para aquele usuário final, para ele poder fazer, para que ele possa ter o acesso àquela assinatura digital. Então, assim, a Axis, ela evoluiu muito com relação a esse Big Data, né? A gente inicia aqui um podcast falando de gestão física, mas ao nível que a Axis pode chegar hoje na tecnologia, né? E de acesso para os senhores, aí, nossos futuros clientes. Tá? Legal, Então, legal. é um desafio bem bacana que vocês podem trazer para a gente aí e que a gente pode participar vocês. E trazendo um pouquinho do que o José falou, né? Ah, pô, foi bacana esse podcast aqui da Axis com o pessoal, mas eu quero ver se isso é verdade. Então, fica o convite aos senhores virem aqui na Axis conhecer esse fluxo e esse processo que a gente desenvolve aqui dentro da nossa fábrica de sonhos. Beleza, Cadu. Só mais uma observação que eu tenho aqui é o seguinte: a evolução, a gente tem percebido que nós falamos aqui hoje muito sobre ECM, né? É até bom explicar um pouquinho, que a gente só não sabe muito bem o que é o ECM, que é o Enterprise Content Manager. Então, nada mais é do que o gerenciamento do conteúdo da empresa. Mas muitos chamam de GED, né? Alguns chamam de GED, mas erradamente, que o GED é um gerenciamento eletrônico de documentos. Né? A gente está falando da gestão como um todo, que basicamente foi todo o nosso podcast. Mas o que eu vi de evolução? Tá? As empresas, paralelamente, elas fazem um troço chamado que é o BPM. O que é o BPM das empresas? É o Business Process Management, que é o gerenciamento de processos. O SCM ele vai gerenciar o conteúdo, o BPM ele vai gerenciar o processo. Sempre existiu isso. Só que a necessidade de recuperação de informação, integração de informações, está fazendo com que essas plataformas elas se comuniquem. Então, a gente está recebendo muitas solicitações dos nossos clientes para que os nossos sistemas se comuniquem com os deles. Então, assim, está integrando as plataformas de SM, de BPM, para que ele possa ter acesso mais rápido aos processos dele, né? Porque ele faz todo o processo, mas consulta dados em uma outra plataforma. Então, essa evolução está acontecendo já há algum tempo, mas ela já acelerou. Eu acho que as pessoas de home office dizem que trabalham mais, né, vamos dizer assim, né? Então requer mais informações e a necessidade de dados ela é maior, então a agilidade também precisa ser maior. Então essa evolução é bem real hoje em dia. Né? Bacana, Zé. Incrível. Bom, gente, queria agradecer a participação de todos. Acho que a gente trouxe aqui
um conteúdo super rico para quem está em casa, quem ainda não conhece as soluções da Access, ou até mesmo entender mais sobre o gerenciamento de informação, né? E é isso, eu deixo aí o convite, assim como o Carlos Nascimento falou, né? Quem quiser, venha nos conhecer para entender mais. E é isso. Obrigada pela participação de vocês. E fica aí o convite para próximos podcasts. Muito obrigado, Ju. Isso aí. Obrigado pelo convite. Curte aí, pessoal. Valeu, Obrigado, pessoal. Juliana. Esperamos Obrigado, no próximo obrigado. aí. Valeu. Um Vamos para as abraço. Tchau. próximas aí. Tchau, tchau.